Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com a nossa aula. Essa aula de hoje nós vamos trabalhar com a respiração celular. Respiração celular também é chamada de metabolismo energético da célula. Então você encontra aí com vários nomes: respiração celular, metabolismo energético da célula ou também bioenergética, ok? Esse conteúdo nós precisamos entender muito bem por que funciona. Esse é um conteúdo que os alunos eles acham um pouco difícil, um pouco complicado, essa parte da bioquímica, que vai estudar a respiração celular, o metabolismo energético das células, mas vocês vão ver que não é tão difícil como parece. Então nós vamos começar, a primeira coisa que nós temos que entender, por que nós precisamos fazer a respiração celular. Primeiro, qual é o objetivo da respiração celular? Esse processo, ele é um processo muito bonito. Então, eu quero que vocês entendam aí que é o processo que nos mantém vivos. Então, é importante nós conhecermos aí e compreendermos esse processo da respiração celular. Primeiro, por que nosso corpo precisa fazer da respiração celular? Então, qual é o objetivo da respiração celular? Primeiro, o objetivo da respiração celular é quebrar compostos orgânicos e converter energia e fabricar uma moeda energética chamada ATP, ok? A ideia é o seguinte: nós ingerimos vários tipos de compostos orgânicos. Nós ingerimos gorduras, nós ingerimos proteínas, nós ingerimos carboidratos. E todo esse material, todo esse composto orgânico, ele vai ser inteiramente oxidado, a glicose ela é inteiramente oxidada e vai quebrando em partículas pequenas e eles vai oxidando, a glicose vai sendo oxidada, liberando energia e produzindo o ATP. Na verdade, o que é essa moeda energética, o ATP? O ATP, ele significa adenina trifosfato. Na verdade, ele é um nucleotídeo que usa a adenina, que é uma base nitrogenada de RNA, o nucleotídeo de RNA. E ele, aqui no caso, é o ATP, ele usa 3 fósforos. Então, os fósforos estão ligados aí com moléculas ricas em energia. E o ATP lá no início, ele foi escolhido para ser a nossa moeda energética. Poderia ter sido uma guanina também, teria sido um trifosfato de guanina, o GTP, mas foi escolhido então o ATP para ser o nosso representante, nossa moeda energética. Ok? Vocês vão perceber que aparecem vários nomes aqui durante o processo da respiração celular, como o ATP. O ATP então significa adenina trifosfato, ou também trifosfato da adenosina. Aparecem também algumas proteínas como o NAD e o FAD, que são proteínas transportadoras de hidrogênios H+, são transportadoras de elétrons. Na verdade, elas são aceptoras, elas são carregadoras de energia na forma de elétrons H+. Ok? O que é o NAD? O NAD, o nome é meio complicado, é nicotinamida adenina dinucleotídeo. Nicotinamida adenina dinucleotídeo. Esse daí usa a adenina como uma base nitrogenada e é uma proteína carregadora, uma proteína transportadora, aceptora. O NAD ele carrega muita energia, então ele é o responsável por todas as vezes que liberar energia dentro do processo. Por exemplo, quebrou a glicose, houve-se uma descarboxilação, liberou carbono, liberou energia na forma de CO2, o NAD aparece, captura essa energia na forma de H+, e se transforma em NADH. O FAD, ele já carrega menos energia. Ele é também um transportador de energia, mas ele também é muito importante na cadeia respiratória, dentro do final da cadeia respiratória, mas o FAD ele carrega um pouco menos. Então vocês vão perceber que o FAD ele vai carregar também hidrogênios H+, e vai se tornar o FADH2. O que acontece? Ele carrega um pouco menos de energia, porém, na cadeia transportadora, essa soma é extremamente importante para formar o ATP. Vocês vão perceber que o FAD é a flavina adenina dinucleotídeo. Usa a flavina como um material aí junto com a adenina, com a base nitrogenada adenina e 2 nucleotídeos. Na verdade,
o ATP, o NAD, o FAD, o ATP ele é um nucleotídeo de RNA, ok? Bom, a respiração celular ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa é chamada glicólise. O próprio nome diz, lise significa quebra. Então, glicólise é a quebra da glicose, ok? E todo o processo é assim, eu vou quebrando compostos orgânicos para liberar energia e produzir o ATP. Então, aqui, lise significa quebra, quebra da glicose. Nós vamos ver que a mitocôndria ela apresenta várias partes. Aqui nós temos a parte mais externa da mitocôndria, que é uma região amorfa do hialoplasma, uma região chamada citosol. Essa região ela é pobre de oxigênio. Então nós dizemos que a glicólise, ela se desenvolve, a glicólise no citosol, e ela é um processo anaeróbico. Anaeróbico. Esse processo anaeróbico quer dizer que ele não acontece na presença do oxigênio. Então, é um processo sem oxigênio. Um processo anaeróbico que acontece aqui no citosol da célula, nessa região mais externa aqui da mitocôndria, do lado de fora da mitocôndria, um processo anaeróbico, e é onde a glicose ela é quebrada. Vocês lembram que a glicose, ela apresenta como fórmula química a glicose C6H12O6. Até o final de todo o processo do metabolismo energético, até o final do ciclo de Krebs, todo o carbono da glicose, todos esses 6 carbonos, eles vão ser totalmente oxidados, totalmente quebrados e liberados na forma de CO2, ok? Que o objetivo é quebrar carbono, liberar energia e produzir o ATP. Então, até o final do ciclo de Krebs, isso já vai ter acontecido, ok? O ciclo de Krebs, ele já acontece na matriz mitocondrial e ele vai acontecer na presença do oxigênio. Então, esse processo, ele usa o oxigênio e ele é um processo aeróbico, ok? Ele usa o oxigênio, então é um processo aeróbico. O ciclo de Krebs vai acontecer nessa região aqui, chamada matriz mitocondrial, ok? Acontece na região matriz mitocondrial e ele vai usar o oxigênio dentro dos processos de respiração celular. Vocês vão perceber que tanto a glicólise e o ciclo de Krebs, eles não produzem muitos ATPs. Vocês vão perceber no desenvolvimento do esquema aqui, que eles produzem poucos ATPs, só que eles vão produzir o NADH e o FADH2, que lá na cadeia respiratória serão importantes na condução dos hidrogênios e elétrons para formar o ATP no final, ok? E a terceira etapa é a cadeia respiratória, que nós também observamos com o nome de fosforilação oxidativa. Por que fosforilação? Porque vocês vão perceber que o fósforo, ele aparece em vários momentos aqui. O fósforo vai aparecer como PI, seria o fósforo inorgânico, e quando o fósforo inorgânico, o PI aparecer, vai aparecer também o ADP. O ADP, ele é o difosfato de adenosina. Ele carrega 2 fósforos dentro das suas ligações. Quando o ADP ele encontra com o fósforo inorgânico que está presente na natureza, o fósforo do NPK que você pegou e usou para adubar a planta, e essa planta que absorveu o NPK, esse fósforo foi para dentro da planta para construir o material genético da planta, certo? O radical fosfato. E fósforo inorgânico ficou ali. E esse fósforo inorgânico, quando ele se une a um ADP, fica PI mais ADP igual ATP, ok? É o trifosfato de adenosina, que é adenina 3-fósforo, ok? Então, dentro do processo da respiração celular, ele vai ser dividido em glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, ou também conhecido como fosforilação oxidativa. Muito bem, amarrando um pouco as ideias aqui, vamos só pensar um pouquinho aqui na questão da glicólise. Por que é importante eu entender esse primeiro processo aqui? A glicólise, a questão é que eu vou ingerir, durante todo o tempo, eu estou ingerindo partículas diferentes. Então, eu em alguns momentos
eu vou estar consumindo carboidratos, açúcares, proteínas, eu vou consumir lipídios, gorduras, e assim, todos esses compostos orgânicos que eu coloco dentro do meu corpo, que eu vou ingerir, ele precisa ser processado. Não dá para ficar usando qualquer tipo de energia e converter esse material usando enzimas. Imagine, eu comi uma fruta, preciso de uma enzima específica para poder usar e converter e acelerar esse processo metabólico. Não dá para ficar usando enzimas específicas para proteínas, enzimas específicas para lipídios, enzimas específicas para carboidratos, açúcares. Não é possível fazer isso. Então o que acontece? É como se eu chegasse dos Estados Unidos com dólar e para fazer negócio aqui no Brasil. Chegasse do Japão com ienes, o que eu tenho que fazer? Eu vim da Europa com euro, vim da Argentina com pesos, vim dos Estados Unidos com dólar, vim do Japão com ienes. Eu chego em São Paulo, vou até uma casa de câmbio e converto tudo isso daí em uma moeda só, que é a moeda corrente do Brasil, que é o real. Então eu pego essa moeda só. Então, com essa moeda, eu consigo trabalhar com a compra, a venda, com a negociação aqui no meu país, aqui no Brasil, ok? Então, o meu corpo ele vai precisar de converter tudo em uma moeda só, que é o ATP, que ele vai ser usado, então, dentro como nossa moeda energética, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é para que serve essa respiração celular, que é essa conversão da energia na forma de ATP, para então ser usado dentro do metabolismo energético da célula, dentro da energia da célula, ok? Então a primeira fase que nós vamos ver aqui, nesse conteúdo, é a glicólise. A glicólise, então, ela acontece no citosol, é um processo anaeróbico que ocorre sem a presença do oxigênio. Então, é um processo que não consome oxigênio. É um processo que trabalha de forma anaeróbica. Então, vamos ver essa primeira parte, como que funciona. A glicólise. Glicólise. Lise significa quebra da glicose. Então, a glicose, ela é C6H12O6, ok? Glicose C6H12O6. Então isso quer dizer que a glicólise ela tem 6 carbonos, ok? Então são esses 6 carbonos que vão começar o processo de quebra. São esses 6 carbonos que vão começar a quebrar, ok? Então a glicólise ela vai usar, para começar a quebra desses 6 carbonos, ela vai usar a energia. Então observe aqui, ela vai quebrar isso aqui. Então aparece uma energia do além e ela quebra essas duas partículas, liberando então 2 partículas com 3 carbonos. Então ela vai quebrar, para quebrar ao meio a glicose, ela vai precisar de 2 ATPs. Então, ela vai usar aqui, emprestado, 2 ATPs para poder quebrar, esses 6 carbonos e dividir em 2 moléculas contendo 3 carbonos. Essas 2 moléculas que foram quebradas, elas são chamadas de piruvato. Então, aqui nós temos um piruvato. E aqui nós temos o piruvato. Piruvato. Esse, na verdade, é o ácido pirúvico. Ácido pirúvico. O ácido pirúvico contendo 3 carbonos. Então, o que aconteceu? Aconteceu a quebra da glicose em 2 partes, usou 2 ATPs, quebrou e formou 2 produtos. No caso aqui, formou 2 piruvatos.
2 ácidos pirúvicos com 3 carbono. Só que neste momento que houve essa quebra, houve-se então uma liberação de energia. Quem aparece aqui para capturar essa energia? O NAD. O NAD, ele aparece aqui para capturar essa energia e se transforma em NADH. Ok? O NAD ele vai aparecer para aproveitar essa energia liberada e se transforma em um NADH, já que ele é uma proteína carregadora de energias e elétrons, e aí ele vai carregar essa energia e vai produzir, com essa energia, vai produzir no final da glicólise 4 ATPs, ok? Vai produzir 4 ATPs. Só que aconteceu o seguinte, na glicólise, nesse início aí, houve-se a produção de 4 ATPs, porém, se vocês observarem aqui, para começar o processo da glicólise, houve